Muito bem, hoje conversamos sobre a Trindade ainda, muitas aulas sobre a Trindade, até porque é um assunto bastante complexo e a gente precisa lembrar, ou pelo menos caminhar, não é? Que a gente entenda que a Trindade ou o trinitarianismo, ele é baseado no monoteísmo do Antigo Testamento, o monoteísmo pluralista que a gente disse. A singularidade da essência não impede a pluralidade. Pluralidade de pessoas não implica em pluralidade de essências. É isso que precisa ficar definido. Eles são essencialmente a mesma pessoa. Apesar de ser pessoalmente plurais, eles não são plurais em sua essência. A essência é a mesma e esse monoteísmo do Antigo Testamento define isso. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 vai dizer: ouve Israel, existe um único Deus, eu sou único, não é? Não existe outro Deus além do Deus que a gente conhece. No trinitarianismo, ele é o trinitarianismo, ele é o desenvolvimento lógico disso que eu disse, chamado de monoteísmo pluralista, que é implícito no Antigo Testamento. A gente percebe um nome que é usado mais de 2.500 vezes no Antigo Testamento, que é a palavra Elohim. Elohim, ele tem um terminal, é uma palavra, apesar dela ser plural, não é? E ela é usada de maneira a revelar pluralidades. Você vai pegar o livro de Jonas, por exemplo, você vai perceber que lá eles falam do Elohim, não é? Desse Deus plural, eles estão falando de outros deuses, e eles usam esse nome Elohim para definir. Isso não quer dizer que eles estão convertidos ou não, mas essa palavra é uma palavra dinâmica, é uma palavra da pluralidade, não é? Que poderia ser usado até como politeísta, né? Para definir os deuses de maneira geral, porque El e Him, não é? É exatamente a ideia do Deus plural, do Deus que se mostra na sua pluralidade pessoal e não na sua pluralidade essencial. É importante que a gente entenda isso. Dois nomes importantes no Antigo Testamento sobre a pessoa de Deus. Um deles é esse Elohim, que mostra esse pensamento monoteísta pluralista, implícito no Antigo Testamento. A gente vai ver quando Gênesis vai falar, façamos o homem, né? Eu tenho frisado esse texto várias vezes, porque tem ali uma conversa, né? Uma economia da Trindade, uma discussão a plenária, não é? Uma assembleia da divindade que conversam ali e eles chegam à conclusão de que vão fazer o homem, ou vão criar o homem à sua imagem e semelhança. Mas Elohim é um termo usado de maneira geral. Ele é usado lá no começo, né? Bereshit, bara Elohim. Todos os seminaristas decoraram esse primeiro versículo de Gênesis, né? A palavra é Elohim. E ela sempre é usada, pode perceber em todos os textos aí que você tem acesso ao nome de Deus no hebraico ou no aramaico, você vai perceber que este nome é usado todas as vezes que existe um relacionamento da divindade, um relacionamento de Deus com toda a sua criação. Então não tem distinção. Ele está falando com toda a criação. Criou Deus os céus e a terra, né? Bereshit bara Elohim, né? O Ve'et ha'eretz, Ve'et ha'shamayim, né? A gente tem toda uma posição de relacionamento com a criação, não especificamente com os seus escolhidos. A gente está falando da tal revelação natural. Ele se revela. E o nome usado todas as vezes, você pega Salmos, tem muitos Salmos que usam a palavra Elohim, porque ele está falando da natureza. O 19, por exemplo, você vai lá olhar, Elohim é a criação, não é? E um outro nome que é importante, que vai aparecer depois em Êxodo, que é Yavé. O Yavé, você pode ver que todas as vezes que ele aparece, ele está falando de um relacionamento particular, ele está falando com o seu povo, está falando com seus escolhidos. É o Yavé. Esses nomes diferenciam realmente a pessoa de Deus, ou mostram aí, se a gente fosse falar sobre crítica textual, teríamos aí, né, vários elementos para falar sobre isso, e incorreríamos talvez no perigo de cair num liberalismo teológico, mas esses dois nomes são importantes, eles aparecem no Antigo Testamento e eles definem o tipo de relacionamento que Deus tem
com a sua criação, seja ela de forma geral com o nome Elohim, mostrando a pluralidade da pessoa de Deus e não a pluralidade essencial, e também o nome Yahvé, quando trabalha numa revelação, num relacionamento especial com o seu povo. Isso é importante que você saiba. Então o trinitarianismo não aparece do nada, ele é o desenvolvimento lógico do monoteísmo pluralista e ele não necessariamente, não é? Ele não, apesar de abranger a pluralidade de pessoas, ele não implica ou ele não exige que exista pluralidade de essências, e o nome Elohim mostra muito bem isso para todos nós. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Continuando nossos estudos sobre a Trindade, a gente precisa falar sobre o pensamento que foi construído durante a história do cristianismo sobre a Trindade. Muitos negaram isso e criaram verdadeiras heresias, não é? Verdadeiros projetos heréticos que desviaram o pensamento teológico verdadeiro, sadio, do caminho correto que deveria se ter sobre a Trindade, sobre a pessoa de Deus, ou sobre as pessoas que formam a economia da Trindade, que formam o processo todo. Um desses, aí já no século III, não é? Feito por um filósofo de Roma, é o sabelianismo, não é? Também conhecido como monoteísmo modalista, não é? Pai, Filho e Espírito Santo são três manifestações ou modos de um Deus unipessoal. Não são um, mas trabalham juntos. Essa heresia ou esse tipo de pensamento nega as pessoas divinas. Quer dizer que eles não são pessoas divinas, eles são manifestações da divindade. E isso é realmente um problema. Por quê? Porque se nega a pessoa de Deus, nega a própria existência dele, nega as características que ele tem. Então, a partir do século III, isso foi muito colocado aí pelo filósofo de Roma e trabalhado de maneira a negar as pessoas da divindade. A gente tem ainda o arianismo, não é? A partir do século IV, aí, com o presbítero de Alexandria, onde ele diz que houve um tempo em que Jesus não era Deus, ele é o Filho e foi criado por Deus, né? Essa heresia ou esse tipo de pensamento é também praticado, ou pelo menos é ensinado pelas testemunhas de Jeová, não é? Tão conhecidas aí de nós, batem aí nas nossas portas, né? Aos finais de semana. Faz tempo que não bate na minha porta, mas eles batem lá também para fazer isso. Então, o que eles acreditam? Que houve um tempo, ou pelo menos esse tempo que Jesus estava aqui na Terra como humano, não é? Como ser humano, para pagar o preço, né? Ele só passa a ser Deus depois da ressurreição, né? Depois de ter sido entregue completamente. Nega, então, a divindade de Jesus, ou a divindade de Jesus dentro da Trindade, e quebra todo o sistema da Trindade.
Você não encontra argumentos bíblicos nenhum, não é, sobre isso. Apesar de ser meio empírico, de imaginar assim, pô, mas era Jesus, tem uma dificuldade, não é, de entender Jesus, o Jesus encarnado, e por isso nega então a divindade dele e falam de uma divindade parcial. Só depois de um tempo é que Jesus veio realmente a ser Deus, antes ele era uma pessoa criada por Deus, né, o filho que foi criado por Deus. A gente tem também o apolinarismo, também no século IV, aí trabalhado pelo bispo de Laodiceia, igreja famosa que tem lá no Apocalipse, né? Uma das cartas dirigidas à igreja é a igreja de Laodiceia. A ideia então disso é que Jesus tinha um corpo humano, mas uma mente e um espírito divinos. Isso parte desse pensamento, né, maniqueísta até, esse pensamento de que o corpo é mau, a matéria é mau, o espírito é perfeito, não é? E aí trabalha-se isso. Como é que então eu vou falar dentro da filosofia, entendendo que o corpo é mau, a matéria é má, a matéria é pecaminosa, o destino desse corpo, né, dessa matéria é virar pó, é ser completamente aniquilada, como é que eu vou dizer que um divino, que uma pessoa divina, de mente divina, de espírito, né, perfeito, essencialmente perfeito, poderia habitar num corpo pecaminoso, num corpo de matéria pecaminosa, impura. Então, o apolinarismo ele vai exatamente dizer que o corpo de Jesus não era divino, o corpo de Jesus era humano, mas a mente e o espírito realmente eram divinos. A gente tem aí no século V o bispo de Constantinopla que trabalha com o nestorianismo, né? Nestor aí que era bispo de Constantinopla. A ideia de que duas pessoas distintas em Jesus, uma divina e uma humana. E aí a gente vai entrar, e não vou entrar realmente no mérito aqui, porque a nossa matéria não é cristologia, mas sobre a união hipostática, né? Sobre a união das duas naturezas de Jesus, a divina e a humana. Inclusive, na economia da Trindade, Jesus tem as duas naturezas, tanto divina como humana, porque ele pagou o preço do pecado como humano e ele é Deus, ele é o próprio Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é o Filho do Pai Eterno, não é? E isso aí também é um problema, quer dizer, dividir as naturezas de Jesus é um grande problema. A gente faz perguntas no concílio, a gente fala, quem morreu na cruz? Deus, não é? Ou o homem? Essa é uma pergunta difícil, eu nem vou me comprometer tanto aqui em responder ela, mas essa é uma pergunta que parte desse tipo de heresia, que faz a distinção entre seres humanos e a divindade, entre a divindade e a humanidade de Jesus. Jesus é plenamente Deus e é plenamente humano, 100%.